na minha vida quantas vezes e quanta energia gastei em certas coisas que eram totalmente transitórias e que, se pudesse hoje, encararia tudo aquilo de uma maneira totalmente diferente. Porque muitas vezes me entreguei completamente à situação, gastei uma energia tremenda por uma coisa que era transitória. Porém, quando se está no transitório, se acredita que o transitório é permanente. Interessantíssimo, não é? Se você está num momento de felicidade completo, às vezes você fala: eu espero que esse momento não acabe nunca. Olha o desejo de que não acabe. Por quê? Você quer fazer de um momento transitório permanente. Muito legal. E aí você não consegue, porque a sua felicidade irá durar um tempo, mas ela vai automaticamente mostrar para você que ela é um trânsito. Olá, bem-vindos novamente ao canal Alinhamente para mais um vídeo da série Anima Verbum. Eu vou começar hoje com uma pergunta que é muito interessante. Por que nós, seres humanos, despendemos tanta energia em coisas que são transitórias? Já parou para perceber como que acontece? Que no momento que você está envolvido num problema, que pode ser horas, minutos, dias ou até mesmo semanas, que de repente as coisas vão mudando, o problema inicial, que era enorme, vai ficando menor, chega uma hora que ele se vai. Então, se a gente pudesse, depois desse período todo, olhasse para trás, nós viríamos, o problema chegou, ficou durante o tempo e se foi, ou seja, ele é transitório. Mas durante o trânsito deste problema, muita energia foi se gasta. Colocamos muito esforço para tentar nos livrarmos ou resolvermos, noites sem dormir, preocupações, estresse, cansaço, né? Você traz um monte de elementos que, de uma certa forma, te trazem um sofrimento, mas você expendeu toda essa energia em cima de uma coisa transitória. Então a palavra de hoje é transitório, que vem do latim transitorium, que é o que? Aquilo que passa rapidamente, que dura pouco a pouco, que é passageiro, breve, às vezes fugaz, efêmero. Também o transitório tem uma conotação do que é o sujeito à morte, é mortal. Interessante também, nós vamos conversar disso um pouquinho. E aquilo que dura um intervalo de tempo entre o estado, né, entre dois estados de coisas. Então ela é provisória. Então você tem um intervalo que acontece algo entre dois estados diferentes. Essa é a etimologia. Agora perceba que tudo que a gente fala de transitoriedade sempre vai nos levar a um questionamento. O que é realmente permanente em nossas vidas? Já parou para pensar nisso? Vivemos uma vida sujeito à transitoriedade das coisas momento a momento, ou tem algo em nós que permanece? Vamos discutir isso nesse vídeo hoje, tá bom? Muito interessante, hein? Não perca nada. Muito importante, quando se fala da transitoriedade, se observar a natureza. Porque ao contemplar e observar a natureza, vemos um ritmo e um movimento, onde as coisas surgem, aparecem e se vão. Isso fica muito nítido na observação das estações do ano. Uma estação vem, permanece no intervalo de tempo, ela se vai para que um outro ciclo, uma outra estação do ano venha. Então você tem o ciclo, né? Verão, outono, inverno e primavera. Então você percebe que isso acontece dentro de um intervalo de tempo e é transitório. Isso faz parte do ritmo da natureza. Assim como natureza são os seres humanos.
se percebemos, temos fases: bebês, puberdade, adolescência, fase adulta e a fase idosa, certo? Então, este ciclo acontece também. Então, percebemos que é transitório, é um intervalo de tempo apenas, que com o tempo se vai. No desenvolvimento humano, vamos acompanhando que a psique também acontece dentro de uma transitoriedade. Aquilo que eu penso, sinto e aquilo que eu desejo enquanto adolescente é diferente daquilo que eu quero ou vou realizá-lo quando for um adulto ou quando for um idoso. Percebe? A psique também acompanha esse desenvolvimento. E o que é importante entender dentro da transitoriedade é aonde que essa transitoriedade, que parece ser uma coisa natural no mecanismo da vida, nos causa problema. Porque, olha só, se eu não tenho consciência de que no desenvolvimento e no mecanismo da vida as coisas que passam à minha frente são passageiras, o perigo é, no momento que ela é passageira, eu me apegar a ela, considerando-a permanente. Porque aí eu quebro, como se fosse assim, uma regra. Olha como isso é interessantíssimo, gente. Se eu percebo na natureza, no ciclo de desenvolvimento do ser humano, a psique humana, tudo acontecendo dentro de uma transitoriedade, no momento que eu me apego a algo, eu estou quebrando essa regra. E quais serão os efeitos e as consequências da quebra dessa regra? Vamos falar um pouquinho mais disso. Gostaria de trazer um pensamento muito fascinante sobre os efeitos e as consequências quando não aceitamos e quebramos a transitoriedade das coisas por causa de apegos. No ensinamento budista, Buda nos traz o conceito da impermanência. E ele diz que devemos aceitar a transitoriedade das coisas que são condicionadas, evitar se apegar a elas, porque no fato de fazer isso, causamos muitos sofrimentos a nós mesmos. Percebeu? Interessantíssimo agora, fica mais claro de como lidar com a transitoriedade, com aquilo que é passageiro na nossa vida, entendendo esta impermanência e estar vigilante nos apegos que se tem, porque os apegos seriam a grande fonte de sofrimento, de acordo com o pensamento budista.